Muito bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E Deus é muito bom. Eu gostaria de começar o culto com um tempinho de oração diante do nosso Deus. Nós estamos aqui já reunidos, casa cheia, mas como é bom também a gente começar sempre apontando para o nosso Senhor, sempre buscando da sua vontade, que a gente possa ter um momento então agora de alinhamento, cada um no seu individual diante de Deus. Se Ele tiver algo a colocar para que você possa alinhar o seu coração, para que você possa se derramar com mais sinceridade, com mais verdade, direcionar nossos olhos para esse momento que é de adoração, que é para o Senhor, mas que Ele vem também em nossas vidas. Vamos ter um tempo então, cada um com Deus. Senhor Santo Deus, nós te agradecemos por mais um dia que amanhece, por mais um dia que nós abrimos nossos olhos e podemos nos reunir para louvar o Teu nome. Nós te pedimos que o Senhor venha com Teu Espírito Santo em cada um dos nossos corações, nos direcionando para o Senhor e tornando esse culto agradável, um culto de adoração que não é simplesmente dos nossos esforços, mas é conduzido pelo Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui, também o pessoal acompanhando em casa, e que a gente possa realmente estar diante do Senhor, sem vergonha de sermos imperfeitos como somos, mas com alegria de estarmos na Tua graça. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, uma coisa que nós temos sentido de direção, conversando com a liderança da igreja, dos ministérios, é de querer caminhar junto, né? Não apenas estar no mesmo lugar, mas irmos para a mesma direção, estarmos com o mesmo espírito. Quando a gente conversa entre os ministérios é bem interessante, porque cada um tem uma atuação bem diferente. Alguns estão tocando no louvor, alguns estão transmitindo a letra, e a gente tem atuações e práticas diferentes. O pessoal que está em casa e a gente aí, cada um tem seu trabalho também no dia a dia. E na igreja, por mais que a gente esteja fazendo coisas diferentes, a gente olha para o mesmo lugar. E isso é muito bom. Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, de direção que eu tenho recebido para mim, mas também, já que a gente está nessa de caminhar junto com a igreja, trazer para todos nós. Lá no livro de Jó, texto bem conhecido. Quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil
agrada teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu Senhor, és tu, Jesus. Oh, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Erga sua voz e declare com as suas palavras o motivo pelo qual você veio aqui. Você veio por causa dele, por causa do nome sobre todo nome. Então, com suas palavras, declare quem ele é para você: o seu Senhor, o seu Rei, o seu Redentor, o seu Salvador. Declare gratidão. Posicione o seu coração de adoração, de adorador, de servo. Renda-se a Ele. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Que nessa manhã possamos declarar sobre esse amor, a nossa gratidão sobre esse amor que foi capaz de entregar o seu Filho Jesus Cristo por nós. Que o nosso coração se enche de alegria e celebre, e engrandeça o nome dele por causa desse amor. Então, que ao cantar essas músicas, o seu coração se enche de gratidão e assim ele seja exaltado, ele seja glorificado. E que possamos orar para que o Espírito Santo esteja livre nos nossos corações nessa manhã. A sua presença seja real. Possamos ter consciência plena que Ele está aqui hoje e é livre para fazer o que quiser em nossas vidas. Que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Viver, meu Deus.
resposta a esse amor, nós também dedicamos os nossos recursos, os recursos que Ele nos dá. Por sua graça e misericórdia, nós também entregamos as primícias, nossos dízimos, em resposta, em gratidão ao que Ele tem feito por nossas vidas. Então, nessa manhã, vamos também consagrar os nossos recursos, aquilo que Ele tem nos dado também. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
infinitos do amor de Deus, porque deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos do amor de Deus. Ele veio para nos encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinitos do amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos do amor de Ó Deus, nós entregamos todos esses recursos que foram entregues nessa manhã, depositados aqui na frente, Deus. Tudo aqui é em resposta ao Teu amor grandioso, que fez tudo para nos encontrar, que nos ama, que por Tua graça e misericórdia entregou o Teu Filho Jesus Cristo, Deus, por nós, pelos nossos pecados. Nós estamos aqui, Pai, entregando tudo isso para Ti, para a Tua obra, Deus. Que haja sabedoria, Deus, no uso desses recursos, para que o Teu nome seja conhecido, Deus, para que Tua igreja cresça, Deus. Sustenta, Deus, todos aqueles irmãos, os nossos ministros, Deus, através desses recursos, Deus, e que assim o Teu reino venha, em nome de Jesus, Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande.
Exalte o nome dele. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há outro Deus maior, não há Deus melhor, tu és o único. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Ó Deus, nosso Criador, nós estamos aqui para o seu louvor, para que o seu nome seja glorificado, Deus, para que a sua igreja seja edificada, Deus. Então nós estamos aqui de coração aberto agora, nessa manhã, para receber a tua palavra, Deus. Que estejamos com os corações e as mentes atentas ao que o Senhor quer falar nessa manhã, Deus. O Senhor é livre. Nós abrimos espaço em nossas vidas para o Senhor fazer a tua vontade. Que o Senhor use a vida do teu servo, o pastor Joel, para que isso seja feito em nossas vidas, Deus. Nos torna sensíveis à tua voz, ao teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Quais são os seus planos? E melhor, qual que é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe? O plano de Deus sempre é perfeito e bom. Você crê nisso? Terrível seria se a gente não cresce dessa maneira. Servir e seguir um Deus que não tem um plano bom para nós. Então a nossa vida vai seguindo e algumas coisas fora do nosso plano acontecem.
E uma fala muito comum de se ouvir facilmente na boca até do crente, principalmente quando coisas ruins, desagradáveis acontecem, tinha que acontecer, né? Ou era da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, obviamente, não tem como evitar. É o que as pessoas falam. Essa é uma visão muito fatalista da vida, irmãos. Fatalismo é aquela doutrina que defende que certas coisas, alguns aspectos do nosso futuro não podem ser evitados. São imutáveis. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e então acontece um acidente. Alguém visita você no hospital e fala assim: "Ô, irmão, é que tinha que acontecer." Né? Tinha que acontecer. Ainda que o carro que colidiu com o seu estava sendo conduzido por um motorista insensato, com a cabeça cheia de álcool. Quando a gente começa a enxergar a vida assim, então a nossa vida não é muito diferente de uma marionete, né? Seguindo um script. Existe alguém que já definiu tudo na nossa história. E tudo, absolutamente tudo que acontece, escapa, né, da nossa vontade, das nossas ações. As nossas ações, elas perdem, né, eficácia causal. A gente se torna incapaz de definir o rumo da nossa vida. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Será que tudo aquilo que aconteceu tinha mesmo que acontecer? Pensa na sua vida agora. A nossa cidade ainda tem uma ferida que não foi muito fechada. Uma ferida aberta. Chama-se Escola Raul Brasil. O Brasil, o mundo chorou. Será que aquelas crianças, aqueles alunos tinham mesmo que morrer? E daquela maneira bestial? Mais recentemente, ficamos chocados lá em Blumenau, vocês viram, naquela creche. Crianças pequenas foram degoladas. 4 crianças morreram. Tinham que morrer? Era da vontade de Deus que morressem? Nós estamos nessa série Longe da Terra, em referência a um capítulo amargo na história do povo de Deus, chamado de cativeiro babilônico. Foram 70 anos, lá no século 6 a.C., um tempo de profundo sofrimento, uma estação de dores que o povo não queria passar, mas passou. Eles tiveram que viver num cenário estranho, em terra estrangeira. Em linha reta, de Jerusalém até Babilônia, a gente vai contar 750 quilômetros. Mas é lógico, ninguém viaja assim, né? Tem os desvios, as montanhas, os rios. Dá lá, em torno de 1.300 quilômetros, o povo teve que ir a pé, contra a vontade deles, para viver 70 anos. Esse caminho, se você ler depois em Esdras capítulo 7, vai descobrir que ele fez esse trajeto, e Esdras certamente não foi a pé, né? Ele foi da Babilônia para Jerusalém, levando 150 dias. Foram para muito longe, longe da terra que manava leite e mel. A pergunta que fica é: será mesmo que o povo tinha que passar? Era o plano A de Deus para o povo de Israel? Se a gente responder que sim, era a vontade de Deus, então a gente vai ter que concordar que era também da vontade de Deus que o povo se rebelasse, que o povo pecasse, que o povo caísse em idolatria, porque foi por causa da desobediência, da rebelião do povo de Deus, é que eles foram mandados para o cativeiro.
A gente não pode falar que só o cativeiro era vontade. Tudo que levou para isso também tinha que ser a vontade de Deus. Então Deus quis que o povo tivesse um coração duro, obstinado. Era isso. Meus amados irmãos, se você costuma ter essa visão, eu quero dizer que ela é extremamente prejudicial à sua vida. Porque está retirando de você o quê? A responsabilidade. Responsabilidade pelos seus atos. E assumir as consequências dos seus atos. Um princípio, né, do mundo físico, que também é do mundo espiritual, é o princípio da semeadura e da colheita. Alguns textos bíblicos. Gálatas capítulo 6, versículo 8. A igreja pode ler. Palavra de Deus. Quem semeia para a carne vai colher destruição. Jó, capítulo 4, versículo 8. Podem ler. Reparem que princípios bíblicos importantes, verdades eternas da palavra de Deus, elas se repetem, né? É Novo e Velho Testamento, não faz diferença. Vamos lá, 2 Coríntios 9, 6. O que Paulo diz? Semeadura e colheita. Nós temos uma família aqui que literalmente vive isso. O Edson, ele é plantador, né? Ele cuida de hidroponia. Alguém quer comer alface fresco? Faz uma visita para ele lá. Você vai comer o alface no pé, né? Você vai poder arrancar. É lógico, né? Tem que pagar, né, gente? Não é de graça, né, Edson? Sabe por que ele colhe alface de primeira? Eu já comi as verduras lá da plantação dele. Eu vou contar um segredo. Colhe alface. Sempre, toda semana, porque ele planta alface. É semente lá, Edson? Semente, né? Semente de alface, ele colhe alface. O dia que ele plantar uma outra semente, ele vai colher outra coisa. E é isso, é uma lei. Vocês conhecem bem a parte B de Gálatas 6, 7, né, o mais famoso. O que o homem semear, isso também colherá. Amém ou não? O que você semeia, você vai colher. Agora, o que vem antes disso? O que fala na parte A? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Por quê? Porque aquilo que você semear também vai colher. Nós gostamos dessa segunda parte, mas a Bíblia fala, é forte. É possível zombarmos de Deus. Já pensou? E está falando aqui para a igreja. O crente pode zombar de Deus. Quando nós zombamos de Deus? Isso é muito sério. De muitas maneiras, né? No caso aqui de Israel, lá na Babilônia, Deus, antes de mandar para o cativeiro, para uma terra muito distante, enviou inúmeros profetas, servos de Deus, para corrigir o povo, para trazer o povo de volta para Deus. Profetas que estavam anunciando os perigos de continuarem naquele caminho de rebelião, de cometer adultério espiritual, indo adorar outros deuses, ídolos, que nada podiam fazer. Deus mandou os profetas, alertando, né, que Deus enviaria um juízo corretivo se o povo não emendasse seus caminhos. Mas o povo continuou com o coração endurecido. Fazia pouco ou nenhum caso daquilo que Deus estava alertando. E ainda assim,
Ainda assim, eles esperavam o quê? Paz, esperança, prosperidade, bênção. Isso é zombar de Deus. E Jeremias, um dos profetas desse tempo, denuncia isso. Se não, veja, Jeremias 8, 8 a 12, eu vou ler aqui. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei, olha só o juízo de Deus, as suas mulheres a outros homens, e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Zombar de Deus. Quando o crente anda do jeito que quer, contrário à vontade de Deus, e ainda assim espera que Deus abençoe. Quando Deus deixa claro nas Escrituras, se você andar por esse caminho, o resultado vai ser esse, e acreditar que isso não vai acontecer. Isso é zombar de Deus. E Paulo fala, olha, aquilo que o homem semear, vai colher. Não faça Deus de bobo. E o crente continua, não fazendo o que Deus manda fazer, e continua fazendo aquilo que Deus diz para não fazer. Sabe por quê? Por que isso? Porque no fundo, o crente acredita que no fim vai dar tudo certo, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, porque Deus é cheio de misericórdia, e a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus, e é verdade. A própria Bíblia diz que Deus sente ciúmes, já pensou? Né? Pelo seu povo. E por causa disso, acha que está tudo bem, que eu posso esperar de Deus aquilo que Ele não diz. Tratar assim, viver dessa maneira, é zombar de Deus. É tratar Deus como pai bobinho. Tem muito pai bobinho, pai tolo. Sabe que ele coloca limites dentro de casa, mas ele não cumpre. Os filhos, no fim, podem fazer o que quiser. A gente pensa que muita gente teve pai assim. Muitos filhos tiveram mães meio desajuizadas. Sabe como é que é uma mãe sem cabeça? Aquelas mães que prometem coisas absurdas e não fazem. E não deve fazer mesmo, hein? Aliás, tem promessas que as mães fazem para os filhos que elas não deviam nem pensar, quiçá falar. Por exemplo, filho, se você falar isso mais uma vez, eu vou cortar a sua língua. É lógico que a língua está indo aí ou não? Tá, não cumpriu a promessa, louvado seja Deus. Filho, se você mexer nesse negócio outra vez, eu corto a sua mão fora. Tem muita mãe tonta que fala isso, né? E aí não faz. Que mensagem passa para o filho? Não, depois que a raiva passa, tudo se conserta. Eu posso viver do jeito que quiser, né? Eu posso fazer porque minha mãe não cumpre. E aí você não sabe por que o seu filho anda de maneira torta por aí, porque você não sabe exercer autoridade sobre o filho. Só que nosso Deus não é uma mãe doida. A gente não pode tratar Deus assim. Deus não é. Olha o que um profeta, que não era nem profeta de primeira linha, né? Balaão diz lá em Números 23:19.
Porque se Deus pode usar a boca de jumento, pode usar a boca de balão para falar também uma grande verdade. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Deus fala, ele cumpre. E a gente acreditar o contrário é zombar de Deus. É achar que Deus é uma mãe bobinha, um pai desmiolado, e Deus não é. Deus precisa ser levado a sério. Uma das advertências mais sérias na Bíblia é que a gente deve temer a Deus. E temor de Deus não é a gente ficar apavorado de Deus, ter neuro de Deus. É achar o tempo todo que tem no céu um Deus irado com um taco de beisebol na mão para dar na cabeça da primeira desobediência do crente. Temer a Deus é levar Deus a sério. É levar a sua palavra a sério. É ter zelo pela vontade de Deus. E o povo de Israel não levou a sério. Por isso, amargou 70 anos de Babilônia. Foi a ruína deles. Eles semearam e colheram. Colheu juízo. Israel colheu a mão pesada de Deus. A pergunta é, tinha que ser assim? Tinha que acontecer? Fatalismo não é bíblico. Uma das coisas mais cruéis, principalmente para se falar para uma criança, é no velório do pai ou da mãe falar assim, filho, chora não. Tinha que acontecer. Era da vontade de Deus. A vontade de Deus era que aquela criança desse um murro na sua cara, falando uma besteira dessa. Que coisa mais cruel para se falar. Sabe que é da vontade de Deus? Igual aquela mãe que estava lá sendo velada pelo filho, já não tinha pai, a única mãe, um menino de 8 anos de idade. A mãe foi assassinada no portão de casa. Era da vontade de Deus que chegasse um bandido com uma arma e colocasse na cabeça da mãe e levasse a única segurança que ela tinha. Não é da vontade de Deus. É insustentável um pensamento desse. Olha só o que Deus fala sobre essa questão de destino, de predestinação, de escolha. Como é que fica a coisa? Porque sim, na Bíblia, a Bíblia ela fala sobre liberdade de escolha, a Bíblia também fala sobre predestinação. Qual dos dois ensinos está certo? Predestinação está certo ou não? Deus fala sobre isso. Hoje na escola bíblica nós vimos ali o quê? Que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. É bíblica ou não é? É vontade de Deus? É. A escolha entre o certo e o errado está na Bíblia. Eu pergunto, é a palavra de Deus? Está certo ou está errado? Está certo. Eu li um livro que era um debate entre predestinação ou livre-arbítrio. Um debatendo contra os teólogos. E um falando assim, não, se predestinação existe, liberdade de escolha não existe. Se liberdade de escolha existe, predestinação não existe. Pastor Joel, com qual que você fica? Eu fico com os dois. Porque os dois estão na Bíblia. Mas não dá para encaixar, não interessa. Se está na Bíblia, é a palavra de Deus. Deus é muito maior do que a nossa cabeça, não é? Se Deus falou, está falado. A gente nunca abre mão porque não dá para encaixar, fica esquisito. É a palavra de Deus e pronto, acabou. Olha só que Deuteronômio capítulo 30. Antes do povo entrar na terra prometida, muito antes do cativeiro na Babilônia, olha o que Deus já tinha falado. E Deuteronômio, irmãos, para quem não sabe, foi o discurso que Moisés fez para todo o povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Moisés ia morrer depois desse discurso. São as palavras finais de Moisés, preparando o povo para entrar na terra que mana leite e mel e desfrutar das bênçãos de Deus. Mas para desfrutar, eles tinham que observar aqui. Olha só, o que eles não observaram. E por isso foram para o exílio. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida,
para que vocês e seus filhos vivam. E que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição. O plano A de Deus para Israel era o quê? A vida, a bênção. Só que eles escolheram o plano B. Aliás, não era o plano B. Eles escolheram o plano deles. Deixaram o plano de Deus de lado e escolheram o deles. Por isso a Babilônia, foi Deus que mandou? Foi. Era o plano A de Deus? Não era. Não era a vontade de Deus. Mas Babilônia foi o quê? Um tempo. Né? Deus criou esse plano depois. Por causa do seu amor. Porque se deixasse o povo vivendo a sua maneira, o povo estava perdido. Né? A nação que ia trazer o Messias iria desaparecer. Ali foi o corretivo amoroso de Deus. Porque Deus é como um pai que disciplina todo filho que ama, diz a palavra de Deus. Então, muitas vezes, o crente está vivendo um plano B, um plano de disciplina, um plano de juízo de Deus. Mas não era esse plano. O plano de Deus sempre foi que, entrando na terra prometida, eles fossem uma luz para as nações na terra. Fosse uma bênção para a humanidade toda. Mas eles não quiseram. E como igreja, meus amados irmãos, nós não podemos zombar de Deus. O que teria sido de Israel se eles tivessem escolhido o caminho da bênção, da prosperidade? Nós não sabemos, né? Porque a história já aconteceu. A gente só pode conjecturar. Mas uma coisa é certa. Babilônia não fazia parte do plano de Deus. Talvez eu e você estamos vivendo situações complicadas, que nunca foi a vontade de Deus, mas foi resultado da nossa escolha. Da nossa escolha. É sério. Hã? E o problema é que a escolha de alguns afetou aqueles que não tinham culpa alguma. Vocês sabiam que muita gente que viveu nesses 70 anos de cativeiro, viveu por consequência da culpa dos pais? Sim, porque muitas crianças nasceram na Babilônia. Gente que nunca fez nada. Significa que as nossas escolhas podem gerar consequências que vão além da nossa própria vida. Aqueles que vão vir depois de nós podem ser abençoados ou vão enfrentar lutas por nossas escolhas. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que a gente faça escolhas geradoras de vida, de bênção. Considere com muita atenção agora o que você tem feito, como você tem vivido. As suas escolhas estão trazendo bênção para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família. Andando do jeito que você está, o que você pode aguardar lá na frente? Viver de maneira contrária à vontade de Deus e ainda assim orar esperando de Deus a bênção é zombar de Deus. E a Bíblia diz, não zombe de Deus. Por isso, quando você enfrentar situações análogas a essa, de exílio, não diga, tinha que ser assim. Não diga. Né? Arrependa-se. Fala assim, Deus, eu não precisava viver isso. A minha família não tinha que sofrer essas consequências. Isso tem a ver comigo, com as minhas escolhas, com a minha desobediência. Verifique o seu caminho, se é um caminho de vida ou de morte, hoje. É um caminho de maldição ou de bênção. Agora, essa manhã,
não é uma manhã para a gente sair daqui derrotado. É um alerta de Deus para aqueles que têm que fazer escolhas, escolher caminhos. É um alerta de Deus para aqueles que já estão em caminhos que não deveriam estar, para poder retornar. É um convite de Deus para você hoje escolher o caminho da vida, o caminho da bênção. Porque esse é o plano A de Deus para a sua vida e para a minha vida, e nós queremos isso, amém? Nós temos que escolher caminhos que vão honrar a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque a igreja nós como igreja temos aberto as portas. Gente, eu só pude estar na sexta-feira, porque sábado eu tive que cuidar da nossa igreja em Campinas. E quando eu vi aquelas crianças, aqui cheio de criança, dos nossos pessoal aqui do bairro, eu falei assim: meninos, essa igreja aqui é de vocês. Nós queremos que essa igreja seja a igreja do bairro, né? Nós queremos abraçar vocês, vocês são bem-vindos aqui, nós queremos vocês aqui, vocês e suas famílias. E eu fiquei contente, sabe por quê? Porque eu não estava falando sozinho. Porque a igreja tem abraçado. Muita gente tem participado desse trabalho, desse projeto. Outros que não podem estar, estiveram contribuindo. Sabia que até gente que não é da nossa igreja esteve ofertando, acreditando nesse trabalho. Não é porque é isso. Eu creio que são escolhas de vida. Escolhas essas que no passado, infelizmente, talvez a gente tivesse que estar muito mais adiantado, mais à frente, porque lá atrás, quando eu era criança aqui nessa igreja, houve vozes contrárias. Houve vozes, eu não quero culpar essas pessoas, né? Eles eram muito limitadas no entendimento, mas gente que chegou a falar que se essas pessoas aqui vierem aqui, né, os meus netos não vêm mais. E uma das razões é que poderia sujar, naquele tempo eram cadeiras de madeira e tinha almofada, né? Vamos sujar a almofada. Já pensou? Crianças do bairro, na época muito mais carente, não tinha esse asfalto todo não, a gente pisava barro em tempos de chuva para vir para cá, né? E podiam sujar, né? Malditas almofadas, né? Podia queimar essas cadeiras então, se cadeira é o problema da igreja, se abrir, não importa se é rico, se é pobre, né? Todos precisam receber a Cristo. Ah, se essas crianças não têm comportamento, elas vão trazer estilete e rasgar, e que rasgue, mas que elas venham aqui e Deus as transforme. São caminhos esses que nós queremos, caminhos de bênção, né? Caminhos que honram a Deus. Eu quero louvar a Deus, sabe por quê? Porque está diminuindo essa distância entre o Instituto Armar Hollins e a Igreja Hollins, porque nós somos um só, não existe nós e eles. Nós temos CNPJ diferente, mas nós caminhamos juntos. Deus nos chamou para ser luz aqui na cidade, para a gente ser um farol aqui nesse bairro, Monte Sião e circunvizinhos. É ou não é? Para a gente proclamar Jesus. As consequências não interessam, né? Algumas consequências pode ter, porque gente que não conhece a Deus vai entrar aqui como eu e você um dia não conhecíamos. Talvez a gente dissimule melhor os nossos comportamentos e eles não saibam. Mas todos nós um dia estávamos afastados de Cristo, mas nós temos escolhido caminhos agora de vida. Caminhos de vida, porque essa é a vontade de Deus. Agora, se nessa manhã você tem reconhecido que tem optado por caminhos de morte, caminhos de maldição, então é um tempo bom para você se arrepender e voltar-se com humildade para o Senhor. E deixa Deus te levantar mais uma vez, aprume a sua vida e fazer a oração de Davi no Salmo 51. Olha lá, a oração de Davi. Alguém que um dia também escolheu caminhos de morte. Davi escolheu o caminho da infidelidade conjugal. Esse Salmo 51 é resultado direto do seu pecado por ter adulterado contra Urias e contra a nação de Israel, contra Deus, quando ele deitou-se com a mulher do próximo, né? Ele adulterou, mas então ele caiu em si, ele se arrependeu,
E um dos salmos mais tocantes das Escrituras Sagradas é resultado disso. Percebam, não é incentivo para o erro, mas coisas belíssimas podem surgir de tragédias. Quando a gente se quebra diante de Deus, não importa o buraco em que você se meteu, se você se arrepender e voltar para o Senhor, daí pode nascer uma pérola. Deus, Ele é especialista em concertos. Olha só que oração bela. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Curva sua cabeça. Pai bendito, nós reconhecemos que o plano do Senhor para nós, o seu povo, para cada um dos teus filhos e filhas aqui individualmente, é um plano de vida, um plano de bênção. E como é bom saber que o Deus da bênção nos convida, ó Deus, nos chama a atenção para que nós escolhamos esse plano. Esse plano para cada um aqui, Senhor. Mas, Senhor, o nosso coração muitas vezes é obstinado, ele é duro, e nós ousamos a escolher os nossos próprios caminhos, caminhos que não levam para lugares bons. E misericórdia para aqueles dentre nós que mesmo assim esperam do Senhor paz, bênção, prosperidade. Nos perdoa, Senhor, quando, ainda que não falemos, no coração nós zombamos de Ti, vivendo a nossa maneira e esperando a Sua bênção. Aqueles que aqui, Senhor, estão se dobrando diante de Ti, reconhecendo que andaram por onde não deviam andar, fizeram escolhas terríveis, e hoje estão vivendo a colheita maldita, mas estão arrependidos, que o perdão do Senhor possa visitá-los. Ó Deus, eles possam reorganizar a rota, tomar o caminho da vida, o caminho da bênção mais uma vez. Que essa oração de Davi, que foi feita por alguns, por estar vivendo a mesma situação, ó Deus, seja atendida em nome de Jesus. E aqueles aqui, Senhor, que estão em encruzilhadas de decisões, sabem qual é a Tua vontade, ó Deus, mas a outra é tão atrativa, Senhor. A outra exerce uma força de chamado tão grande. Ajude-os, ó Deus, a tomar a decisão certa, a ter coragem para optar por escolher o caminho da vida e não ser seduzido pelo canto da sereia. Misericórdia, ó Deus. E como igreja, continua, Deus, nos conduzindo, nos dando sabedoria. Nós queremos seguir, optando pelo caminho da vida, pelo caminho da bênção. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, por esse chamado. E como povo nós vamos seguir esse chamado. No nome bendito de Jesus que nós oramos. Amém e amém.
Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. E renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve ficarei, ficarei. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a vida, seja com cada um aqui e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.